Pedro, esse homem, esse apóstolo, esse servo de Deus, tem lições para nós. Olha, uma carta breve, mas ela é forte, ela é densa, ela tem tanto conteúdo para a gente. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos estudando a primeira carta de Pedro. Senhor nosso Pai, que carta preciosa, como é toda a tua palavra. Está nos iluminando, Senhor, está nos guiando. Nos ensina mais um pouco hoje, ilumina um pouco mais os nossos caminhos para que a gente enxergue a verdade e ande pelo caminho do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, vamos lá, estamos agora no verso 18 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Palavra dura, hein? E difícil. Imagine você ser um escravo, e é escravo mesmo, tá? Não tem nada de figurado aqui não, escravo. E receber uma palavra dessa, que se sujeitar aos seus senhores com todo respeito. Bom, a realidade aqui, tá, é que todas as revoltas de escravos deram errado. Todas. Até formações de pequenos exércitos de escravos sempre deu errado. E adivinha quem é que se deu mal? Não foi o governo, não foram os senhores, não foi o exército, foram os escravos que perderam a vida. Então, Pedro, ele dá um conselho muito prático. Se você está nessa condição de escravo, Pedro e a Bíblia toda, em nenhum lugar, favorece um regime escravocrata. Especialmente o Novo Testamento é fortíssimo contra isso. Aliás, é por causa do Novo Testamento que a escravidão no Ocidente acabou. Foram pessoas tementes a Deus que lutaram pela palavra de Deus para acabar com o regime de escravidão. Então, Pedro dá um conselho prático. Olha, vocês se sujeitem aos seus senhores com todo respeito. Não apenas aos senhores bons e amáveis, mas também aos senhores maus. Então, façam o seu melhor, mesmo com gente ruim. Quanto mais nós que não temos senhores, mas temos patrões, temos pessoas que têm alguma forma de autoridade acima de nós. Nós devemos nos sujeitar com todo respeito. Se sujeitar é obedecer. A gente obedece e a gente exerce o respeito. Posso discordar? Sim, nós podemos discordar. Mas com respeito, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo de maneira injusta. Então, olha só o que é louvável aqui. Se nós sofremos alguma aflição de maneira injusta e fazemos isso por consciência, porque nós queremos ter uma consciência limpa diante de Deus, olha o quadro completo, tá? Nós, por querermos ter consciência limpa diante de Deus, estamos aqui sofrendo de maneira injusta. Pedro fala, isso é louvável. A sua atitude é louvável. Olha que interessante. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por ter cometido mal? Porque é o seguinte, tem até uma frase atribuída a um filósofo da antiguidade, diz que alguém ficou lá indignado e falou assim, mas você está sofrendo injustamente. Ele respondeu assim, seria melhor que eu sofresse justamente? Então, essa aqui é a ideia. Se nós vamos sofrer, então que seja de maneira injusta. Que o sofrimento aplicado a nós seja injusto. Porque se nós estamos sofrendo porque praticamos o mal, então esse sofrimento é justo. Se nós estamos nos dando mal porque fizemos o mal, reclamar do quê? Se nós estamos nos dando mal porque o outro é mal e por motivo de consciência nós fazemos o bem, isso é louvável diante de Deus. Se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Olha só, suportar o sofrimento. E ainda, o sofrimento por ter feito o bem. A atitude louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. A gente foi chamado para isso? Sim. Nós fomos chamados para sofrer por praticar o bem. Por quê? Porque Cristo também sofreu no nosso lugar. Ele sofreu por praticar o bem. A nossa maldade, os nossos pecados, custou o sangue dele na cruz. E ele o suportou. Então nós somos chamados agora a seguir a Cristo. A também sofrermos pelo bem. Não por causa do mal, não. Sofrer pelo bem.
Ele sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Olha que fantástico. Nós olhamos para a conduta de Cristo, que nunca cometeu mal, mas sofreu. Opa, lá temos um exemplo. Lá está o nosso exemplo. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Isaías 53 aqui, tá? Então, qualquer que tenha sido o sofrimento de Jesus, não tem nenhuma relação com qualquer maldade, porque ele não fez nenhuma maldade. A relação é com a maldade dos outros, com a nossa, que é o nosso pecado que levou ele para a cruz. Quando ele foi insultado, ele não revidava. Ô conduta! Ô conduta! Como é que nós estamos hoje, meus irmãos, eu e você? Quando alguém nos insulta, a gente revida? Eu vou ser sincero, o sangue aqui ferve. Quando alguém me insulta, ferve. Mas eu tomei uma decisão de não usar este bocão aqui para amaldiçoar. Então, eu tomei a decisão de não revidar. E olha que eu sou insultado. Na posição que eu estou de professor de Bíblia, gente, vocês não têm noção, tá? Não tem noção, é quase diariamente eu sou insultado nos comentários. Eu decidi não revidar. Às vezes, a respostinha ela vem assim, ó, na hora. Eu sei exatamente o que escrever e eu sei usar as palavras para ferir. E aí vem prontinha a resposta. Eu engulo e eu não respondo. Essa deve ser a nossa conduta. É fácil? Ninguém disse que ia ser fácil, não. Aliás, o Senhor avisou. Caminho é difícil, a porta é estreita. Mas lutem para andar por esse caminho difícil e passar pela porta estreita. Eu estou lutando e convido você a lutar também. Porque é difícil. Quando Jesus sofria, ele não fazia ameaça. Ai, como tem cristão que faz ameaça. Como tem cristão por aí de punho assim, erguido e falando do Deus que vai pegar os inimigos e vai cheio de ameaça na boca deles. E Jesus fazia isso? Não fazia, não. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus fez isso. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, insultado, não revidava. Sofria, não fazia ameaça. E olha o que Pedro acabou de falar, que Cristo foi exemplo para nós. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O madeiro aqui é a cruz. Porque no Antigo Testamento se falava da execução numa estaca de execução. A estaca é chamada de madeiro. É uma tora de madeira, né? A cruz era o jeito que os romanos faziam madeiro, porque em toda a antiguidade se usava madeiro como forma de execução. Então os romanos eles faziam o quê? Eles pegavam o madeiro, aquela estaca, e eles colocavam uma trave nela para esticar os braços daquele que ia ser executado ali. Mas é sempre a ideia do madeiro. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Olha que interessante. Jesus, que não tinha pecado, ele levou os nossos lá na cruz, no madeiro, para que nós morrêssemos para os pecados, para que a gente largasse essa vida de pecados, para que a gente não ficasse insultando, ameaçando e fazendo todo tipo de mal, e vivêssemos para a justiça. E ele acrescenta, por suas feridas vocês foram curados. Recebemos tudo isso de Cristo, ele tomou o nosso lugar, tomou o peso dos nossos pecados, a punição que era para nós, aquela cédula que havia contra nós foi cravada na cruz, para a gente poder viver para a justiça, para a gente poder viver para Deus, para a gente não precisar viver enrolado no pecado. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. O que é ovelha desgarrada? A ovelha é um animal frágil, tá? A ovelha precisa do pastoreio, precisa de um pastor. Quando a ovelha se desgarra, essa ovelha vai morrer, tá? A ovelha não é um bichinho que se desgarra e consegue se tornar um animal adaptado à vida no mato, enfim, não, a ovelha vai morrer. Tem ovelhas até mais resistentes que duram mais, mas ela vai acabar morrendo. Então a ovelha desgarrada, o fim dela é triste. Ou vai ser devorado por um animal, ou vai se ferir, uma doença, a ovelha vai morrer. Não pense, por exemplo, sei lá, tem animal, gato. Né? O gato foge, vai para o mato, daqui a pouco procria e tem gerações de gato vivendo no mato adaptado a isso. A ovelha não. Nós éramos como ovelhas desgarradas, ou seja, o nosso destino era o precipício.
Mas agora se converteram, nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Nós nos convertemos a Cristo. O que é converter, você sabe? Já fez carteira de motorista? Já viu aquela plaquinha que tem uma seta assim, conversão à direita? Mudar de direção. Então nós mudamos de direção e agora nós estamos na direção daquele que é pastor. Ovelha segue um pastor. Pensa que literalmente, tá? As ovelhinhas lá, peludinhas lá, né? Não tem um pastor que cuida delas? Pois é. Nós temos um pastor sobre nós, que é Jesus. Claro, temos os pastores locais de nossas comunidades, mas temos o nosso grande pastor, com P maiúsculo, Jesus Cristo. E ele também é bispo sobre nossas almas. Essa expressão aqui, bispo, ela mudou até de significado ao longo do tempo, né? Mas significava também ali o ancião que pastoreava, aquele mais velho, né? O presbítero, essa palavra presbítero, bispo, eram todos sinônimos antigamente, nessa época aqui, para quem exercia o pastorado. Então ele está querendo uma ênfase, né? Ele é pastor e bispo. Depois é que virou um cargo assim, já mais ligado a um pastor sobre pastores, né? Mas a ideia é essa aqui, nós temos aqui o grande pastor cuidando das nossas almas porque nós mudamos de direção. Então veja, que maneira fantástica que Pedro vem conduzindo aqui esse capítulo 2, né? Ele abriu o capítulo dizendo para a gente se livrar de maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E ele vem explicando para a gente a mudança, a lógica, né? Jesus é uma pedra viva, a pedra de esquina, a pedra para fechar a construção. Se nós andamos com ele, nós também somos pedras para fazer esse edifício, um edifício espiritual, onde nós também somos sacerdotes, e um sacerdócio real, uma nação santa. Nós levamos as pessoas perdidas a Deus em oração, e levamos Deus às pessoas perdidas em pregação, em ensino, em oferta do evangelho para as pessoas. E aí nós vivemos uma conduta, ele vem explicando aqui, verso 11, né, em que nós devemos ser como estrangeiros e peregrinos. Ele ensina a obediência às autoridades. Na época que a autoridade era Nero, era Roma. Ele falei da minha dificuldade, da minha luta contra aspectos interiores meus nessa área, mas que eu decidi, por causa do Senhor, verso 13, sujeitem-se a toda a autoridade constituída. Não é fazer o mal porque a autoridade mandou. Em tudo que a autoridade não fere a palavra de Deus, a gente obedece. Por quê? Por causa do Senhor. E ele vem falar até dos escravos, situação dificílima, né, de seguir o bem. E aí segue o bem, recebe o mal. Ora, pois que vantagem há em suportar açoites, recebidos por ter cometido o mal? Não tem vantagem nenhuma, tá? Recebendo punição pelo mal que fez. Mas se vocês suportam o bem, suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, se é para sofrer, tem que ser injusto. É horrível sofrer injustamente, eu sei. Mas se é para a gente sofrer, gente, a lógica é essa. Tem que ser um sofrimento injusto, porque se o sofrimento é justo, quer dizer que a gente aprontou. E a gente não deve aprontar. Então que os outros aprontem e a gente sofra, mas não a gente aprontando e depois sofrendo as consequências disso. Precisamos viver seguindo o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. Insultado, não revidava. Sofria, mas não ameaçava. Essa é a nossa conduta. Nós precisamos ganhar o mundo pelo exemplo. Vamos lembrar, gente, tem uma frase assim, não é bíblica, tá? Mas é uma frase popular interessante. Eu e você, nós somos a única Bíblia que o mundo lê. As pessoas não estão lendo a Bíblia, estão lendo a gente. Elas olham para as nossas condutas. E elas têm que olhar e dizer assim, se elas disserem, né, que não gostam de igreja, que não gostam de cristão, mas elas têm que dizer assim, aquela pessoa ali, daquela ali eu não falo mal. Não dá para falar. Aquela ali é uma pessoa séria. Que bonito quando alguém olha para um cristão e fala assim, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, mas aquela pessoa lá, aquela senhora, aquela lá é séria, viu? Aquela lá leva a sério esse negócio de Bíblia. É bonito um negócio desse. Nós precisamos ser assim. Nós não podemos ser aqueles que o pessoal fala, mais um. Não. Tem que ser assim, aquele lá não. Aquele lá eu tenho que dar o braço a torcer. Rapaz sério, aquele lá, jovem. Não gosto desse papo de igreja, mas aquele lá é um garoto sério. Tem que ser assim. Por suas feridas vocês foram curados. Fomos curados, a vida agora é outra. Éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nos convertemos ao bispo e pastor das nossas almas. Capítulo 2, encerrado, concluído, e aqui brevemente resumido.
Que bom que a gente tem a palavra de Deus. Coisa boa. Obrigado por você estar acompanhando. Se o material aqui lhe ajudou, passa para alguém também, ajuda alguém. E a gente volta no nosso próximo vídeo para ir para o capítulo 3 e aprender mais coisas dessa maravilhosa carta. Obrigado pela companhia, sempre bom ter vocês por aqui. Se quiser deixar alguma coisa nos comentários, seja bem-vindo, mas volte na próxima para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá.